Em uma semana de ritmo desacelerado no Congresso por conta do feriado agora da Semana Santa, a articulação pelo projeto de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro pode atrasar. Aline Beckett tem os detalhes. Com o ex-presidente Jair Bolsonaro internado por conta de problemas intestinais e a semana curta no Congresso em razão da Semana Santa, a mobilização em torno do PL da anistia tende a ser menos intensa nessa semana. O projeto, que pode perdoar os envolvidos nos episódios que culminaram nos ataques aos três poderes em 8 de janeiro de 2023, é uma bandeira da oposição, em especial do Partido Liberal, sigla do ex-presidente, réu no STF acusado de liderar a suposta trama golpista, o que ele nega. As assinaturas para a urgência da proposta, que pode levar o texto direto ao plenário da Câmara, foram encabeçadas pelo líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que espera uma definição do presidente da Câmara, Hugo Motta, a quem cabe pautar o requerimento. Nós, do PL, eu enquanto líder, vice-presidente Altineu Cortes, que é o vice-presidente do Hugo Motta, em nenhum momento deixamos de dialogar e conversar com o presidente Hugo Motta. Tudo foi conversado. Inclusive, no primeiro momento, quando nós combinamos que, entendo as assinaturas dos líderes que expressasse a maioria, o PL da anistia iria à pauta. Até agora, o presidente da Câmara, Hugo Motta, evita colocar urgência do PL da anistia e busca um acordo com oposição e governo para decidir o que fazer. Mas a proposta enfrenta resistência. No judiciário, nomes como o do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, vem condenando a tentativa de anistiar os envolvidos na suposta tentativa de golpe após as eleições de 2022. Nós não estamos falando aqui da maquiagem de uma estátua. Nós estamos falando aqui de plano de assassinato, nós estamos falando de ruptura da nossa democracia, nós estamos falando de vandalismo, nós estamos falando de depredação de patrimônio público e histórico, nós estamos falando de ataque às instituições do Estado do Brasil e que trariam consequências inimagináveis. Então é nesse contexto que eu falo da importância da manutenção e do rigor para devidamente respeitados o processo legal, ampla defesa, garantias de direitos fundamentais, como está sendo feito, para que essas pessoas sejam, sim, responsabilizadas na proporção dos fatos, da gravidade daquilo que nós experimentamos naquele período. Então, eu tenho maior apreço, respeito, aqui estão parlamentares, Rubens, Tabata, Randolph, eu tenho maior respeito e apreço, e lá eu foro de debates, enfim, de proposituras legislativas, mas tenho também a minha opinião muito formada, muito consolidada, em razão também disso que o doutor Paulo aqui comentou, do trabalho que foi feito, e eu recomendo àqueles que não leram, é um documento hoje público, o relatório do inquérito policial, a primorosa denúncia que o doutor Paulo apresentou à Suprema Corte, que vão ter um pouco a dimensão daquilo que estamos falando. Então, eu reafirmo aqui que, de fato, acho inaceitável não punir pessoas que cometeram crimes dessa envergadura. O Procurador-Geral da República avalia, inclusive, que os envolvidos, como o ex-presidente Bolsonaro, precisam responder perante o STF. É necessidade de que todos sejam efetivamente responsabilizados por aquilo que tiverem feito de errado. Acho que nós estamos tendo agora mesmo um momento em que isso se torna bastante evidente. Quando se trata de alguma coisa de grande magnitude, não importa que o mandato tenha terminado ou não, é preciso que o presidente responda por aquilo que ele fez durante o seu mandato e faça isso perante a mais alta corte do país. Para o professor Gustavo Sampaio, da Universidade Federal Fluminense, se o projeto for aprovado, deverá ser alvo de contestação no Supremo. No texto expresso da Constituição, no texto do artigo 5º, inciso 44, o que se fala é de inafiançabilidade e de imprescritibilidade, compreende? Não se fala de insuscetibilidade de anistia, de maneira que me parece que a Constituição não veda a possibilidade da
concessão da anistia. No Executivo, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chegou a cogitar um debate sobre penas mais brandas, o que incomodou ministros do STF. Depois recuou, deixando claro que é contra o projeto atual, por considerar que ele poderia perdoar também Jair Bolsonaro e generais envolvidos na tentativa de golpe. Vamos de análise aqui no Jornal da Manhã desta segunda-feira. Nossos comentaristas já estão por aqui, Deise Stiocari, Cristiano Beraldo. Muito bom dia para vocês. Bom, enquanto os parlamentares querem pressa na aprovação desse PL da anistia, por outro lado, o Hugo Mota está com o pé no freio ainda e dizendo que a anistia não é a pauta única do Brasil. Esse tempo agora, de pausa por conta do feriado, pode favorecer as negociações ou, pelo contrário, enfraquecer o apoio a essa proposta, Deise? Bom dia, Soraya, bom dia, Nonato, Beraldo, bom dia aos amigos da Jovem Pan. O PL da anistia é urgente, mas quando tem aí um feriado de Páscoa, o Congresso fica inoperante, É urgente, mas até que se apareça uma desculpa para não trabalhar, Aí vem esse recesso branco. O feriado, eu acredito que vai enfraquecer essas negociações pelo PL da anistia, Então o Congresso agora fica inoperante nesse período, deve voltar lá pelo dia 22 ou 23. Isso mostra, além de uma morosidade institucional, um descolamento também, porque um PL que até ontem ele era tão urgente para o Congresso Nacional, para uma boa parte do Congresso Nacional, agora ele entra junto nesse recesso branco, ele deve perder sim um poder de articulação pela própria situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo período que ele deve ficar inoperante agora. Então, eu acredito que quando ele voltar, também tem a questão do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre não estarem tão dispostos a negociar esse PL. A gente tem aí um reflexo de um Congresso Nacional que se descola um pouco das pautas da sociedade. A gente tem outras pautas tão importantes para serem votadas, como a questão da reforma tributária, a regulamentação das bets, que acabam ficando de lado em detrimento desse PL da anistia. Mas sim, Soraya, deve perder um pouco de força na articulação política. O Hugo Mota deve ganhar um respiro no meio disso tudo, mas para além da articulação do PL da anistia, me chama a atenção como que o Congresso opta por um recesso branco em meio a tantas pautas urgentes, ainda mais num ano pré-eleitoral. Então é isso, até ontem era muito urgente o PL da anistia. Até ontem, não, vamos discutir reforma tributária, vamos discutir regulamentação das bets, mas agora vamos parar aqui para o nosso recesso branco, vamos parar para descansar um pouquinho, porque a gente precisa disso. Então é uma omissão que custa muito caro em tempos de crise, Infelizmente é esse o Congresso que nós temos. Pois é, Deise, essa é a história do nosso Congresso. Bom dia a você, bom dia a Soraya, Nonato, bom dia à nossa audiência. Esse é um tema que ele vem tomando contornos, no mínimo interessantes, porque a gente vê uma mobilização de vários poderes em relação ao tema. Veja, por que esse projeto é um constrangimento ao Hugo Mota? Por que ele está andando a passos de tartaruga e resistindo a colocar esse projeto para ser debatido pelo plenário da Câmara dos Deputados e votado pelos representantes do povo? E se houver votos, que seja aprovado. Se não houver votos, não será aprovado. Mas as notícias de hoje dão conta de que ministros do Supremo Tribunal Federal já estão pressionando o governo para que deputados da base governista retirem as assinaturas de apoio ao PL. Ora, isso é papel do Supremo Tribunal Federal? Essa interferência é razoável num país tão democrático como eles próprios defendem? E aí a gente vê a declaração do diretor-geral da Polícia Federal, num evento em Harvard, uma festa da esquerda brasileira nos Estados Unidos, onde o ministro do Supremo Tribunal Federal comparou a Operação Lava Jato ao PCC. E aí o diretor-geral da Polícia Federal, em suas declarações, faz parecer que ele é diretor da Polícia Federal da Suécia ou de Dubai, um país que não tem graves problemas, porque estes graves problemas que a gente vê, como 40 mil assassinatos, essa festa da droga que entra no Brasil, essa exportação de droga a partir dos portos brasileiros para a Europa e os Estados Unidos, e tantas outras coisas que acontecem na vida real dos brasileiros,
mas que não despertam a indignação do diretor-geral da Polícia Federal. O que desperta são os baderneiros que invadiram a Praça dos Três Poderes e depredaram patrimônio público. Ora, eu espero um dia que a gente chegue no Brasil onde essa é a prioridade da população brasileira em termos de segurança.